Bom dia, Barroca. Recentemente, pelos resultados adversos, sempre que tu é perguntado, tu se coloca à frente do elenco para assumir as responsabilidades. Também agora, nas últimas coletivas, quando a gente pôde falar com os jogadores, eles disseram que a culpa não é sua, que eles têm muito da culpa também. Eu queria que tu falasse um pouco desse relacionamento entre vocês e também sobre essa sequência agora, principalmente tendo um jogo importante em casa, podendo até sair da zona de rebaixamento. Bem, bom dia. Na verdade, a minha intenção e a minha visualização disso tudo não tem a ver com nada personalista. Tem muito a ver com o compromisso que todos nós temos com o clube, né? Eu, como técnico do Avaí, tenho uma responsabilidade e um desejo muito grande de, no final da temporada, entregar o resultado que o clube espera. As minhas atribuições são escolher, assumir as responsabilidades das minhas escolhas, cobrar e dar suporte aos jogadores quando eles precisarem. E tenho reciprocidade plena dos jogadores nesse cenário. E então, assim, o nosso real objetivo realmente é trabalhar muito duro. A gente sabe o que é o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente já tem uma experiência para ter ciência de qual é a nossa realidade, qual o tamanho do nosso desafio. E sabemos também que nos momentos de adversidade, a importância que tem estar todo mundo junto. Direção, comissão técnica e jogadores. E eu encontrei isso aqui no Avaí. A gente tem isso aqui dentro. Fidelidade, cobrança, trabalho extremo. Então, essa sua percepção ela é correta. Sempre que eu entender que eu precise estar à frente dos meus jogadores, eu vou estar. Assumir as responsabilidades, eu vou assumir, porque faz parte da minha atribuição. Mas eu sinto reciprocidade dos jogadores sempre. E eu não tenho a menor dúvida, eu sou um homem de convicções, que no final a gente junto, direção, comissão técnica, jogadores e torcida, a gente vai atingir o nosso objetivo. Barroca, bom dia. O Avaí vem nessa sequência negativa e agora enfrenta um time que recentemente se tornou finalista da Libertadores, o Atlético, que é um time forte no Brasileirão, e o Avaí patinou ali contra adversários que são da parte de baixo. O que dá para falar para o torcedor e também, enfim, aguardar do Avaí diferente nessa partida contra um time que é tão complicado de se jogar? Bem, eu acho que falar do Atlético Paranaense aqui nem se faz tão necessário pelo que a gente está vendo no nível da equipe, de qualidade, o nível que eles têm de competitividade, o nível do seu treinador. Então a gente vai precisar ser muito competitivo, a gente vai precisar trabalhar muito próximo de um nível de excelência de qualidade de jogo, a gente vai precisar ter um mental muito bom nos momentos nos momentos adversos do jogo, e trabalhar muito próximo do nosso limite para conseguir o objetivo. Barroca, na última partida o Avaí mudou algumas peças, mas não alterou a forma de jogar. E a equipe já vem sendo bastante estudada, né, por outros times do Campeonato Brasileiro, porque desde o início tem jogado do mesmo jeito, embora existam as variações durante o jogo. Você vê como um dos caminhos, daqui a pouco, uma mudança de esquema para surpreender o adversário, ou o Avaí deve continuar jogando desse jeito atual? Bem, na minha visão, no jogo contra o Juventude, a gente fez, além das trocas de jogadores, a gente fez alguns ajustes posicionais que a gente não vinha fazendo. Se for perceber, a nossa equipe é uma equipe de construção curta, e talvez esse jogo com Juventude tenha sido o jogo que a gente mais tenha atacado a profundidade, mais tenha construído oportunidades através de um jogo direto. Tivemos aí o gol do Pote, que era anulado, na minha visão, de uma maneira equivocada. Tivemos 2, 3 chances com o Natanael com jogo direto. Então, a gente fez uma pequena alteração daquilo que a gente vinha fazendo, inclusive na forma. A gente está sempre atento naquilo que a gente pode crescer, do que a gente já fez, daquilo que a gente pode evoluir como variação e, obviamente, também atento à característica dos adversários, daquilo que a gente pode aproveitar de característica dos adversários.
O momento atual é muito parecido com as últimas rodadas. Sem vencer, entrou na zona de rebaixamento, não conseguiu mais sair. Mesmo assim, está próximo da pontuação dos times fora. E dessa forma, não sei se tu enxerga o time numa situação mais crítica até agora. Se essa é a situação mais crítica, pelo menos em pontuação no campeonato do Avaí. Eu acho que, na verdade, o campeonato ele é muito longo, ele é um campeonato ao mesmo tempo, de regularidade de momentos. E eu acho que a gente não tem que se apegar a isso, sinceramente. A gente tem que se apegar àquilo que a gente pode intervir. Por exemplo, eu não saí com plenitude do jogo contra o Coritiba. Achei que a gente poderia ter jogado mais do que a gente jogou. E contra o Juventude eu entendo que a gente retomou um padrão que a gente tem aqui de competitividade, de trabalho extremo, de caixa de pressão muito forte, de inibir o adversário de construir um jogo de trás. Acho que a gente criou bastante oportunidade de gol suficiente para vencer o jogo. Eu acho que se a gente pegar todos os jogos que jogamos na competição, tirando o jogo com o Bragantino, que foi um jogo realmente completamente atípico do que a gente apresentou na competição, apesar o jogo foi 4-0, mas a gente só sofreu o primeiro gol com 25 minutos do segundo tempo. Mas foi realmente um resultado e uma performance assim, muito ruim da gente dentro da competição. O próprio jogo com o Corinthians, se a gente for fazer uma linha do tempo, o jogo estava 2-0 para o Corinthians, a gente teve uma chance cara a cara no contra-ataque dessa chance. A gente sofreu o terceiro gol, e se a gente for lembrar, o Cássio fez 5, 6 defesas assim, muito importantes no jogo. A gente criou, a gente jogou com coragem. Eu estou falando do jogo do turno. Então, assim, a gente tem mantido um padrão de atuação, um padrão de performance. Por alguns detalhes, em alguns momentos, a gente poderia estar com uma pontuação melhor, mas a gente não pode perder convicção no que a gente construiu até agora. Eu acho que o momento é um momento de ajustes, é um momento de dar equilíbrio, de dar coragem, de estar atento às individualidades dos jogadores para que a gente continue, que a gente dê esse salto que a gente precisa com relação a resultado e, naturalmente, a gente volte para a competição com um objetivo claro que a gente tem, que é a permanência. Você tem para essa partida os desfalques ali do Kevin, né, que está suspenso, e do Bissoli, que não vai poder jogar. Já pensou em como vai armar essa equipe? A gente pode pensar em alguma coisa diferente? É o Renato ou o Thales que está correndo na frente nessa briga pela lateral e também no meio-campo? Eu estou usando essa semana para, mais uma vez, aflorar essa competição interna. Tenho aproveitado a semana para ver todas as características, colocá-los em exposição e em competição para amanhã conseguir fazer essa escolha. Ainda não vou aproveitar o treinamento de hoje. Provavelmente amanhã eu faço essa escolha de quem inicia a partida. Barroca, e o zagueiro Rafael Vaz, em transição, se recuperando da contratura muscular, como é que foi o trabalho dele na semana e a expectativa de poder utilizá-lo? O Vaz é um jogador importante para a gente, jogador experiente, que vinha sendo titular da equipe, teve uma intercorrência lá no final do jogo contra o Coritiba, ficou um período inativo e está nessa semana retornando aí às suas atividades junto com o grupo, de uma maneira ali controlada para que a gente veja a possibilidade de utilizá-lo ou não desde o início no jogo contra o Atlético. Vamos definir isso amanhã.